dar uma boa fundamentação de valores familiares e espirituais religiosos para que ele possa criar em cima. A partir daí, é como se nós colocássemos uma semente ou uma muda e ela começasse o seu processo de crescimento, de trazer as flores, os perfumes e os frutos. Então temos aí uma noção do que vem a ser, dentro desse ângulo, a questão da evolução. Aí nós temos a questão do inconsciente, né? O psicólogo fala muito de inconsciente. Cada abordagem define as coisas de uma determinada forma. Porém, cada vez que nós falamos de inconsciente, nós estamos falando de mente. Mente, atributo do espírito. Então nós temos aí um arquivo imenso, né? Que reflete toda a nossa caminhada na condição de princípio inteligente, na condição de evolução já num corpo físico humano. Nós temos o inconsciente individual, segundo alguns autores começa na vida intrauterina, outros autores da psicologia dizem que é a partir do nascimento. Alguns autores falam do inconsciente coletivo, o Jung fala do inconsciente coletivo com muita propriedade, trouxe esse conceito, e o Dr. Jondi fala de inconsciente familiar. Então essa é a base da teoria, desta abordagem da teoria zondiana, que é o inconsciente familiar. E nesse inconsciente familiar ele diz assim, que nós nos atraímos e somos atraídos por pessoas que tenham um modelo de inconsciente familiar parecido. Interessante isso, porque, claro que isso daí vocês vão ter que ler o livro, mas o interessante desse inconsciente é que dentro da doutrina espírita, quando nós falamos de lei de atração, nós temos aí no inconsciente familiar uma boa dica para estudarmos e aprofundarmos. Então o livro tem muitas notas de rodapé, citando as obras que foram consultadas e citadas, e quem quiser aprimorar a leitura e o estudo, vai consultar a obra que é citada no rodapé, para poder então entender melhor, ou estudar, ou preparar algum tipo de material que tenha necessidade. O inconsciente coletivo, o animismo. Então se nós pegarmos o conceito de animismo dentro da doutrina espírita, é o arquivo de todas as informações, de toda a evolução espiritual. Então é interessante que se nós pudéssemos, de fato, ter um trabalho, porque normalmente o centro espírita fala, isso aqui não é o espírito que está se comunicando, é animismo. Se nós pegarmos exatamente o conceito de animismo e tivéssemos um trabalho que pudesse ser feito nesse sentido, nós estaríamos tratando todas as questões espirituais, dali para trás. Só que é um trabalho que a gente não tem condição de fazer, porque graças a Deus a gente não lembra de tudo e não tem como trazer todo o passado à tona. Por quê? Porque não temos estrutura emocional para lidarmos com todo o passado. E temos as percepções, os registros diversos. O Dr. Jondi fala de um outro conceito que é o genotropismo, né? Genotropismo é justamente aquilo que mobiliza, que caracteriza o conceito de inconsciente familiar. Tudo aquilo que nós vimos antes, ele gera um sinal, uma vibração específica, aquilo que me define. Porque se nessa existência eu tenho um nome, outra eu tive outra, na anterior eu tive outra, e como é que eu posso ser acessado com tanta facilidade, né? Por exemplo, pelos obsessores. É porque na verdade ninguém está ligado no nome, mas naquela vibração, naquilo que é único em cada um de nós. E isso que é único em cada um de nós, nós não vamos mudar. Nós vamos, e dentro disso que nos caracteriza, nós temos, em termos de faixas vibratórias, nós temos características diversas. Essa aqui é de vida passada X, isso aqui é mais... Então nós temos uma série de informações que, se nós pudéssemos descobrir tudo isso, nós teríamos todas as questões que precisamos trabalhar numa determinada existência. Então, com isso, a nossa escolha, de fato, não é uma escolha livre. Eu não faço as coisas porque eu quero fazer. Eu faço as coisas porque me sinto muito motivada, e esse é um conceito,
Mas, na verdade, essa motivação é um apontamento daquilo que eu preciso fazer, daquilo que eu preciso resolver. Então, aquilo que nós chamamos de motivação, aquilo que nós chamamos de saúde, que chamamos de doença, de amizade, de raiva, nós temos aí vários sinais embutidos para podermos nos relacionar com a vida. Então, quando nós falamos desse conceito, falamos dessa pressão que é exercida por esses modelos que nós carregamos. Se vocês tiverem observado exatamente como eu estou falando, vocês já poderiam saber qual é a minha ascendência, sem saber meu nome. Certo? Qual será a minha... Que herança será que eu trago? Falando com as mãos. Oi? Segura um descendente de italiano, segura as mãos, ele não fala, ele fica mudo. É o único jeito de você conseguir me fazer ficar quieta, é segurar minhas mãos. A boca não solta. Por quê? Porque faz parte da minha herança, faz parte do jeito que toda a minha família fez, independente de eu ter conhecido essas pessoas ou não. Então isso significa uma série de outras questões, né? Então, mas até aí, genotropismo é fácil. Difícil mesmo é o conceito de quimiotropismo de André Luiz em Evolução em Dois Mundos, que é exatamente o mesmo conceito, só que André Luiz fala de um tal de ouriço do mar. A fêmea lá embaixo do mar bota os óvulos dela ali, coloca ali e vai embora. Não tem apego àquela questão. Aí passa o macho ouriço do mar e sente ali uma vibração e fala: opa, óvulos da minha espécie, e vai lá e fecunda os óvulos, sem a presença da mãe. Como é que ele fecunda aqueles óvulos daquela espécie e não de outra? Esse é o conceito que André Luiz chama de quimiotropismo. E da mesma forma que existe uma atração, existe também uma repulsa por determinadas vibrações. Se a gente pegasse esse conceito e trouxesse para o campo do homem, do campo humano, nós entenderíamos um pouquinho mais aquilo que nos atrai e aquilo que nos repele. Então ali nós vamos, se quisermos entender melhor, pega a nota de rodapé, vai até o Evolução em Dois Mundos e leia na íntegra, estude e veja todas as explicações do André Luiz. Porque a função do livro é apontar, né? Mas aprofundar a pesquisa é a questão de cada um. E aí vem a questão do destino, né? Falamos de hereditariedade, a questão do destino. O que será destino? Para o Dr. Zondi, destino é o conjunto de possibilidades herdadas e livremente elegíveis para esta existência. Olha que coisa fantástica. Eu recebo uma série de informações, eu recebo um monte, mas não é uma grande quantidade, além até das nossas necessidades para esta existência. E qual é o trabalho? O trabalho que eu tenho é, dentro disso tudo, fazer as escolhas saudáveis para a minha vida. Porque não existe nenhuma reencarnação destinada a não dar certo. Todas as reencarnações são destinadas ao sucesso. Nós estamos todos aqui porque apresentamos um projeto viável. Porque senão o benfeitor não ia perder tempo com a gente. Só que aí a gente vem e esquece um pouco o assunto e não damos conta do recado. Então, Dr. Zondi diz que na vida de cada um de nós existe um plano oculto, um plano vital, algo que de fato parece que estrutura a nossa existência num determinado sentido. Qual o sentido? O da conscientização, segundo ele, com o objetivo de vencermos compulsões, vencermos padrões inadequados, questões que não deram certo. Então ela se reapresenta para que a gente possa fazer as correções. E fazendo aquilo que é necessário, nós teremos bem-estar emocional, psicológico. Nós vamos nos sentir bem. Então, para ele, é uma questão de genética. E ele diz que tem aquele destino
em que as coisas se repetem, que nós não entendemos por quê, e temos um outro destino que é, eu começo a entender qual é o eixo da minha existência, começo a fazer escolhas e começo a conduzir a minha vida para onde eu quero que ela vá. Eu estabeleço uma meta, eu estabeleço algo que seja saudável para mim. Porque a gente vai, como diz aquela música, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E ela leva mesmo. E pode levar para um lugar que a gente não goste. Por quê? Porque eu deixei na vida, porque o universo conspira. Que coisa mais esquisita, né? Dizer que o universo conspira. Eu acho tão folclórico, né? Falar que o universo... Como o universo conspira? Eu tenho o controle da minha existência. Eu escolho o meu próprio destino. Eu, dentro de uma determinada existência, vou fazendo as escolhas, se não as mais agradáveis e mais prazerosas, as escolhas que eu acredito. Então tem gente que fala, eu não vou no centro espírita à noite não, hoje tem uma novela tão legal, ou tem isso, hoje eu estou com preguiça, hoje eu estou com frio. Às vezes é mais assim, gostoso, agradável, ficar em casa, fazer alguma coisa, mas nós temos a consciência de que estamos em busca de alguma coisa melhor para nós. Então quando nós começamos a adquirir maturidade, nós não nos deixamos mais guiar pelo prazer, mas pela realização, o que é bom para cada um de nós. Nós escolhemos, e quando nós escolhemos, nós falamos, isso é autoestima, porque eu escolho, quando uma pessoa fala que tem autoestima, ou demonstra, é porque ela está fazendo as escolhas nas quais ela acredita, ela faz o que faz bem, ela faz o que a torna melhor, ela faz com convicção, e aí a vida não leva, né? Esse destino a gente chama de destino de livre escolha. Não é a mesma coisa que livre-arbítrio, porque toda vez que na doutrina nós falamos de livre-arbítrio, nós acrescentamos uma palavrinha, livre-arbítrio relativo. Se é relativo, também não é tão livre assim. Ou seja, tem um limite. E aí nós pensamos o seguinte, o que é arbitrar, ajuizar? Então, quando nós falamos de ajuizar, é nos tornarmos juízes diante de uma determinada situação. Para que cada um se torne juiz, é fundamental que ele conheça todas as regras do jogo. E uma grande parte da humanidade nem sabe que está jogando. Vai apenas deixando a vida levar. Quando nós começamos a ter consciência da importância de estarmos aqui, nós começamos sim a levar a sério, nós começamos a prestar atenção, e começamos a prestar atenção nos nossos impulsos. O que será que eu, espírito, estou usando o corpo como lembrete para algo que eu tenho que fazer para me tornar melhor? Né? Qual é o meu temperamento, a natureza, o caráter das pulsões? Em que ambiente social eu me encontro? Faz diferença nascer no Brasil e faz diferença nascer na Suíça? Será que nós, quando a gente fala do jeitinho brasileiro, nós estamos falando que tem um outro jeito, que é quebrar um galho para fazer alguma coisa. Isso é muito típico ainda da nossa sociedade. Em outros lugares, eles não são melhores, eles têm alguns aspectos. Por isso que é interessante que a humanidade troque experiências, porque cada um vai ter a sua área de interesse, de trabalho e de contribuição. Então, como é que é você falar assim, que horas passa o ônibus? Aqui passa às 8h11. Para nós, você fala, ele está brincando, né? 8h11? No entanto, em alguns lugares fora do Brasil, o ônibus passa às 8h11. E o próximo só vai passar, por exemplo, às 9h14. Nós não trabalhamos com essas medidas de tempo. Ele, uma hora dessas, passa. E a gente espera. Então, significa o quê? Renascer no Brasil ainda significa que temos um grande terreno para a criatividade, para a honestidade, para a fraternidade, para a solidariedade.